Voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 39 a 48. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. O Senhor nos admoesta a jamais cair numa situação dessa. Qual situação? De sentir nossa casa arrombada. O que é isso? Esse ladrão que chega e arromba a casa. Por quê? Porque não se espera o ladrão, digamos assim, não é? Então, nosso Senhor está dizendo aquela dinâmica de levar uma vida. Eu levo uma vida e quando chegar o meu último instante de entrar na glória de Deus, quando chegar aquela oportunidade de eu me render totalmente a Deus, que nós chamamos falecimento, digamos assim, que eu entenda isso como com boas-vindas, que eu receba isso como uma oportunidade grandiosa de encontrar o Senhor. É um desafio grande o Evangelho de hoje. Do contrário, eu vou entender esse último momento como algo não merecido, como algo que não deve acontecer, como uma afronta à minha pessoa, como algo triste e deprimente, igual quando um ladrão entra numa casa sem licença, claro, né? Ele é ladrão. Exatamente, a gente vai pensar que Deus esteja sendo injusto para conosco. Você diz, mas Padre, como nós vamos entender isso, não é? Jesus continua, e nós vamos entender. Então Pedro diz, Senhor, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? O Senhor respondeu, qual é então o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Então é isso mesmo. Como é que eu vou entender minha vida? E como eu vou entender o meu final, o final de minha vida terrena, digamos assim? Porque na verdade Jesus diz que não tem quem vive e crê nele jamais morrerá. Mas vamos entender como final de vida terrena. Como é que eu vou entender que esse final é agradável e bom? Jesus diz, quando nós somos bons administradores. Entender a vida como administração, não sou proprietário, sou um administrador. E o que é que faz o administrador? Jesus diz, dá ração de trigo aos servos, aos empregados, ao pessoal. Em outras palavras, eu sou responsável por alguém, por algumas pessoas. Outras pessoas são responsáveis por mim. Este é o mistério da vida, de entender a vida. E só assim nós vamos encarar bem a vida no presente e no futuro e no derradeiro instante. Muito bem, nosso Senhor continua. Feliz aquele servo que o Senhor ao chegar encontrar assim. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração, meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer e a beber, a embriagar-se, o Senhor daquele servo virá em um dia imprevisto e em hora ignorada, e ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. O Senhor está voltando. Era a tentação, o Senhor está demorando, o Senhor nem volta mais. Era a tentação também dos primeiros cristãos, e Lucas escreve esse evangelho para esses primeiros cristãos, que de repente não esperavam mais a vinda de Cristo. Meus irmãos e irmãs, vamos dar um exemplo de um casal. Se o marido ama muito a sua esposa e tem que viajar, ou ela tem que viajar, há uma distância entre os dois, se eles se amam e querem manter-se amando, um tem que esperar pelo outro. Um tem que ansiar por encontrar-se, por encontrar ao outro. Se pararem de se esperarem, isso aí não vai dar certo no sentido que quem não esperar mais pelo outro
vai terminar indo ao encontro de outra pessoa. E é isso que Jesus está dizendo. Se a gente não anseia mais, não espera o Senhor, não tem Ele como importante na vida, é claro que a vida vai ganhar uma outra dimensão. E qual é essa dimensão? Jesus diz a curtição, comer, beber, embriagar-se. E não é só isso, né? Vai mais além. Em outras palavras, você vive só para você. Aí a vida ganha uma outra visão, uma outra experiência. E a conclusão desta vida é sentir o fim como algo injusto. Então o Evangelho de hoje é muito profundo, assim, muito dramático, nos provoca a saber bem viver. Saber bem viver, Jesus diz, é entender que nós somos responsáveis um pelo outro. E depois, onde está teu tesouro, está teu coração. Tenha o tesouro, o Senhor é o nosso tesouro, e estamos sempre esperando por Ele. E Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.